A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nossos irmãos em Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de se inscrever, apertar o sininho aí embaixo para receber as notificações que o YouTube enviará para cada um de vocês automaticamente. Irmãos, o nosso compromisso é um compromisso genuíno da nossa vida cristã. E pautamos temas aqui pautados na Escritura Sagrada, nos ensinos apostólicos e também de toda a Escritura Sagrada, para crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. O tema de hoje, eu vou dar uma explicação aqui, uma explicação básica, porque o assunto é grande, né? O balde é curto e o poço é muito fundo, né? Então são assuntos gigantescos que abrange a nossa fé e abrange também a obra da salvação, para termos um esclarecimento o que é a salvação, o que Deus fez para salvar o homem. E hoje, o tema que eu vou postar hoje aqui é o seguinte: o que é economia da redenção? O que é a economia da redenção? Irmãos, chamamos de economia da redenção, o contexto que diz respeito ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão no contexto atemporal. Eles estão fora do tempo, fora do espaço. Então, Deus, pelo seu decreto, resolveu salvar o homem. Vi se relacionar com o homem, mostrando para ele as exigências de Deus e como Deus faria para salvar o homem. Então, próprio Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. E o Verbo se fez carne e se manifestou entre os homens. E vimos a sua glória como a glória de Deus manifestada entre os homens. Então Deus, que é sublime, que vive fora do tempo e do espaço, foi Ele que planejou a salvação antes de existir céus e existir terra. Então, Ele se manifestou na obra da salvação. Então, chamamos economia da redenção, o propósito que Deus fez para salvar o homem. Então, Pai, Filho
e Espírito Santo, em essência, é um só Deus, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6. Para ti, Israel, há um só Deus, mas Pai, Filho e Espírito Santo, em essência, é um só Deus, mas em três pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo é o Filho, nem o Espírito Santo é o Pai. Chamamos a obra que inclui as três personalidades. Personalidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que aconteceu? Deus enviou seu Filho em semelhança da carne, pela carne, desfez o pecado da carne pela sua morte. Então, a economia da redenção, o que significa esta palavra? Significa que Deus foi Ele que idealizou a salvação. O Filho morreu, o Filho cumpriu a obra redentora e o Espírito Santo aplicou a obra na nossa vida. Então, irmãos, diz que Deus é a cabeça de Cristo. Mas será que Deus é maior do que Cristo? Não, irmão. Em divindade, o Pai, Filho e Espírito Santo estão na mesma esfera. Agora, na posição, na obra da submissão, da proposição, o Pai é o cabeça, o Filho está submisso ao Pai, não subordinado, irmão, submisso, e o Espírito Santo submisso a Jesus Cristo. Então vamos ver aqui, ó. Efésios, do capítulo 1 ao verso 14. Do capítulo 1, do verso 3 ao 6, nós encontramos o Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele idealizando a obra da salvação. Vamos ver aqui. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Agora, do verso 7 ao 12, nós encontramos Jesus Cristo se entregando por cada um de nós, efetivando a obra da salvação. Os irmãos podem ver que no final da frase encontramos esta mesma expressão, para louvor e glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente do amado. Vamos ler o 7. O qual temos a redenção pelo seu sangue,
a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando no mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que ele propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as que estão do céu, como as que estão na terra. Nele digo, o qual também feitos, herança, predestinado, segundo o beneplácito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor e glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Aqui nós encontramos a segunda pessoa da Trindade, assumindo no contexto de salvar o homem. Aqui ele efetua a salvação, segunda pessoa da Trindade. Agora, do verso 13 ao 14, nós encontramos o Espírito Santo aplicando a obra dessa redenção. Olha, em quem também, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo dele crido, também foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então aqui nós encontramos a obra da economia da redenção, envolvendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui vão uma explicação, só o básico. Porque se fosse explicar todo o contexto do que aconteceu, nós ia falar muito tempo. Mas aqui é só um básico para nós entender como que a salvação aconteceu, como Deus está envolvido nela, Jesus Cristo e o Espírito Santo, nesta obra tão magnífica. Então, Deus idealizou o plano da salvação. Cristo veio para salvar, e o Espírito Santo veio para aplicar a obra da redenção. É Ele que nos selou. O selo é uma garantia. A garantia até o quanto? É a garantia também, crido, forte selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor e glória. Então nós somos o selo do Espírito Santo, é a garantia da herança, até quando nós fomos resgatados para viver a eternidade com Deus no céu. Então, irmão, esse assunto que eu trago aqui é para ampliar os vossos QIs espiritual, do conhecimento mais
mais pleno, mais prático, e saber falar para as pessoas como essa obra aconteceu, como que Deus planejou, como que Cristo salvou o homem e como que o Espírito Santo aplicou também. Assim aconteceu na criação. Deus ordenou, Cristo criou e o Espírito Santo aplicou a obra da salvação. Nós encontramos lá em 1 de Gênesis, né? Deus criou céus e a terra pela palavra da sua boca. E o Espírito Santo pairava sobre as águas do dilúvio, aplicando também a obra da criação. Então teve o envolvimento dos três deste tão vasto e gigantesco cosmo, né, o universo que nós temos. Teve o envolvimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também na obra da redenção. Também Deus planejou, o Filho salvou e o Espírito Santo aplicou a obra da redenção. Este esclarecimento básico aqui da nossa fé para os nossos irmãos entender e compreender com mais amplitude, com mais plenitude, está a obra da salvação, que aconteceu por graça de Deus, não por obra. Nós cremos porque nós cremos, porque fomos salvos. E porque nós somos fiéis. Nós não somos fiéis para ser salvo, mas nós somos salvos, por isto somos fiéis a Deus. A salvação, ela vem antes da fidelidade. A fidelidade é apenas, irmão, a evidência da salvação que uma vez aconteceu com cada um daqueles que creram em Jesus Cristo e que foram justificados pelo sacrifício vivo e santo. Creram pela fé, que é a causa instrumental. E a causa instrumental nos levou, irmão, a causa meritória, que é o sacrifício de Cristo na sua morte, pela sua morte e ressurreição, que é representado lá simbolicamente no batismo, né? Morremos e ressuscitamos com Cristo. E o homem velho foi crucificado com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.